Olá, meu nome é Sandro e neste momento vou fazer um estudo sobre o que é chamado de sono da alma. Nesse estudo eu irei contra essa doutrina que afirma que a alma na hora da morte entra no estado de dormência, num estado de total inabilidade, esperando até a vinda do Senhor. Vou fazer uso para esse estudo da teologia sistemática de Louis Berkhof. Vou ler um pouco da teologia sistemática de Louis Berkhof e também farei uso principalmente da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. A doutrina do sono da alma, psicopaniquia. Psicopaniquia é conhecida essa doutrina numa linguagem mais técnica. Exposição da doutrina. Esta é uma das formas em que a existência consciente da alma depois da morte é negada. Ela afirma que depois da morte a alma continua a existir como um ser. Ela afirma que depois da morte a alma continua a existir como um ser espiritual individual, mas num estado de repouso inconsciente. Eusébio faz menção de uma pequena seita da Arábia que tinha esse conceito. Então essa ideia da doutrina do sono da alma é bem antiga. Os adventistas do sétimo dia não criaram essa ideia. Ela já existia bem antes da Ellen White entrar no cenário da seita. Durante a Idade Média havia bem poucos dos chamados psicopaniquianos, e na época da Reforma esse erro era defendido por alguns anabatistas. Os anabatistas eram aqueles que rebatizavam as pessoas novamente, porque não aceitavam o batismo por aspersão. Então, aqui diz que alguns dos anabatistas também pensavam dessa maneira sobre a alma, que a alma entra num estado inconsciente depois da morte, num estado de sono. Calvino chegou a escrever um tratado contra eles intitulado Psicopanurria. No século XIX, esta doutrina era propugnada por alguns dos invirgitas da Inglaterra, que eram seguidores de Edward Irving, 1792 a 1834, teólogo escocês, exonerado do ministério presbiteriano em 1830 por questões doutrinárias e fundador da Santa Igreja Católica Apostólica. Nota do tradutor. E nos nossos dias é uma das doutrinas favoritas dos Russelitas, ou Testemunhas de Jeová, ou dos sectários da Aurora do Milênio nos Estados Unidos. Segundo estes últimos, o corpo e a alma descem à sepultura, a alma num estado de sono que de fato equivale a um estado de não existência. O que é chamado ressurreição, na realidade é uma nova criação. Durante o milênio, os ímpios terão uma segunda oportunidade, mas se eles não mostrarem um assinalado melhoramento durante os 100 primeiros anos, serão aniquilados. Se nesse período evidenciarem alguma correção da vida, continuarão em prova, mas somente para acabar na aniquilação se permanecerem impenitentes. Não existe inferno, não existe nenhum lugar de tormento eterno. A doutrina do sono da alma parece exercer peculiar fascínio sobre os que acham difícil acreditar na continuidade da vida consciente fora do organismo corpóreo. Muitos não podem conceber uma vida consciente fora do organismo corpóreo. E eles procuram achar bases bíblicas para poderem ensinar a doutrina do sono da alma. Existem supostas bases bíblicas para esta doutrina. A prova escriturística desta doutrina acha-se especialmente no seguinte:
Muitas vezes a Escritura descreve a morte como um sono. Por exemplo, Mateus capítulo 9, versículo 24. Disse: retirai-vos, pois a menina não está morta, mas sim dormindo. E riam-se dele. Então, porque Jesus falou que essa menina aqui estava dormindo, aqueles que ensinam o sono da alma ensinam que a pessoa quando morre fica num estado de dormência. Mas Jesus não falou da alma da menina, estava falando do corpo da mesma. Em Atos capítulo 7, versículo 60. Atos capítulo 7, versículo 60. Ele, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Aqui eles falam que a alma de Estevão dormiu, mas na realidade aqui adormecer significa que Estevão morreu. O que adormeceu na realidade foi o corpo de Estevão, não a sua alma. Então, porque as Escrituras, muitas vezes, as Escrituras descrevem a morte como um sono, eles usando estes versículos, como também 1 aos Tessalonicenses 4,13. Na verdade, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então, aqui Paulo usa a palavra dormir para se dizer, é um eufemismo para a morte, como nós dizemos muitas vezes. O fulano passou dessa para melhor, bateu as botas. Alguns eufemismos até engraçados, como este do bateu as botas. E aqui dormir é um eufemismo para dizer que a pessoa morreu, mas não está falando que a alma adormeceu, mas sim que a pessoa, quando o espírito e a alma saem do corpo, a pessoa fica num estado de dormência. A pessoa como o corpo feito de carne, não a alma imaterial. Este sono, dizem, não pode ser sono do corpo, e portanto só pode ser sono da alma. Certas passagens da Escritura ensinam que os mortos estão inconscientes. Aqui eles usam certas passagens das Escrituras que ensinam que os mortos estão inconscientes para dizer que a alma dorme na morte. Por exemplo, Salmo 6. E o versículo 5: Pois na morte não há recordação de ti, no Sheol quem te dará louvor? Aqui quando fala que na morte não há recordação de Deus, no Sheol quem te dará louvor, o salmista está falando de quando a pessoa morre. Realmente um morto não pode louvar a Deus. Ele está falando da condição de uma pessoa quando morre. Se você chegar diante de um defunto e pedir para ele cantar um corinho, com certeza ele não cantará. Isto vai contra a ideia de que a alma continua sua existência consciente.
Mas a Bíblia ensina que os destinos dos homens serão determinados por um julgamento final e que haverá surpresa para alguns. Consequentemente, é impossível imaginar que a alma entra em seu destino imediatamente após a morte. Nenhum dos que ressuscitaram dentre os mortos jamais deu algum relato das suas experiências. Pode-se entender melhor isso com a suposição de que as almas estavam inconscientes em seu estado desencarnado. Eles usam essas ideias aqui para desmentir que a alma fica consciente na presença do Senhor ou fora da presença do Senhor na morte. Esses são argumentos. Consideração dos argumentos apresentados. Os argumentos supramencionados podem ser respondidos como segue, na ordem em que foram expostos. 1. Deve-se notar que a Bíblia nunca diz que a alma cai no sono, nem que o corpo cai no sono, mas somente que a pessoa que morre o faz. Então o que acontece é com a pessoa que morre. O corpo não dorme e nem a alma. O corpo dá uma impressão que está dormindo por causa da maneira com que o indivíduo fica no caixão. E esta descrição escriturística baseia-se simplesmente na similaridade existente entre um corpo e um corpo dormente. É porque parece que está dormindo a pessoa quando está no caixão. Não é improvável que a Escritura empregue esta expressão eufemística, como já disse, a fim de lembrar aos crentes a consoladora esperança da ressurreição. Além disso, a morte é um rompimento com a vida do mundo que nos rodeia, e neste sentido é sono, é repouso. Porque a pessoa não se ocupa mais com as coisas desta vida, não se preocupa mais com o que há de comer ou beber, não se preocupa mais com aquele ente querido que está longe, não se preocupa com a falta de emprego, não se preocupa com essas coisas terrenas. Além disso, a morte é um rompimento com a vida do mundo que nos rodeia e, neste sentido, é sono, é repouso. Finalmente, não devemos esquecer que a Bíblia retrata os crentes como desfrutando vida consciente na comunhão com Deus e com Jesus imediatamente após a morte. Nós vemos em Lucas capítulo 19, capítulo 16, versículos 19 a 31, a parábola do rico e Lázaro, que na realidade não é uma parábola, mas um acontecimento, porque Jesus emprega o verbo haver ali. E ele diz, havia um certo homem. Então, se nós achamos que aquilo que Jesus falou é uma simples parábola, então temos que descrer na existência do Jó real, porque também no livro de Jó começa da mesma forma. Havia na terra de Uz um homem chamado Jó. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, fora deitado ao seu portão, desejoso de fartar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Aqui fala que ele estava no Hades em tormento. Ele foi sepultado. A sepultura não é o Hades, porque aqui deixa bem claro que ele foi sepultado, mas abriu os olhos não na sepultura, e sim no Hades, e que estava em tormentos. E erguendo os olhos ao longe, viu Abraão e Lázaro no seu seio. Havia um grande abismo que separava os dois lugares, o paraíso e o Hades.
no paraíso Lázaro era consolado, enquanto que o rico no Hades estava em tormentos. Aqui era a alma do rico que estava em tormentos no Hades. Então deixa bem claro que o seu corpo, enquanto estava na sepultura, estava com uma aparência de dormência ali, estava inerte, mas a sua alma estava bem acordada no Hades e numa condição terrível, que era a de tormentos. E também vemos no capítulo 23 de Lucas, e o versículo 43, que é deturpado por alguns para perder o seu sentido. Então, 23, estava lendo 22. E disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Não é em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Não tem vírgula aqui não. Aqui Jesus fala claramente, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quem ia estar no paraíso com Jesus? O ladrão será que chegaria no paraíso, no paradeisos, no lugar de delícias ali, para ficar dormindo numa cama? E Jesus, será que Jesus também, depois da ressurreição, iria ficar lá tirando uma soneca eterna? Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o ladrão, quando se arrependeu ali na cruz, ele morreu, ele pagou pelos seus pecados, pelos seus crimes diante dos homens ali. Mas Jesus perdoou-lhe os pecados e falou que naquele mesmo dia ele estaria com Jesus no paraíso. Então o ladrão também gozou do paraíso porque foi perdoado por Deus. Mas não foi no paraíso simplesmente para tirar uma cochilada, para tosquenejar, para bocejar ou para ficar lá como se tivesse tomado pelo menos 20 diazepams. Não, ele foi no paraíso para gozar da presença augusta de Deus. E aqui ainda diz também, Atos capítulo 7, 59, 2 aos Coríntios 5, 8. 2 aos Coríntios 5, 8. Temos bom ânimo, digo, e antes queremos estar ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Vou repetir a leitura. Temos bom ânimo, digo, e antes queremos estar ausentes do corpo e presentes com o Senhor. O que dá a entender esse versículo? Ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Significa que a alma não fica dormindo lá no céu. Não era ausentes do corpo e dormindo com o Senhor. Não é isso que Paulo diz aqui. Ele fala ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Na presença do Senhor. Na presença do Senhor, cochilando a ponto de um anjo ter que ficar batendo nos nossos ombros. Acorda, ei, acorda rapaz, você está na presença de Jesus. Não é isso, é na presença de Jesus regozijando, embora seja só a alma ainda, porque não houve a ressurreição final. Na ressurreição o corpo e a alma serão reunidos novamente, e o corpo transformado num corpo glorioso igual do Senhor. Por enquanto os santos que estão nos céus não estão em corpos ainda, não estão de uma forma corpórea ali, salvo Enoque e Elias, que subiram ao céu para não verem a morte.
Esses sim estão lá, mas não esses já passaram por uma transformação final. Não creio que Elias precisará morrer novamente, e nem Enoque, como alguns ensinam, dizendo que os dois representam as duas testemunhas, porque eles não morreram, e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, então Enoque e Elias têm de morrer. Não. Deus não faria isso com os seus servos, tirar da glória celestial e mandar para a grande tribulação para serem mortos pelos ímpios que ficarão na grande tribulação, simplesmente para cumprir uma ordem de morte. Não, Deus preferiu deixá-los vivos. E quem sou eu para ir contra Deus? É isso, amados. As passagens que parecem ensinar que os mortos estão inconscientes visam claramente a salientar o fato de que, no estado da morte, o homem não pode mais tomar parte nas atividades do presente mundo. No estado da morte, um homem, por exemplo, um prefeito de uma cidade, quando morre, ele não pode continuar governando a cidade. Isso é impossível. Nem os espíritas, nem Chico Xavier, quando estava vivo, conseguia encarnar um prefeito, baixar um espírito de um prefeito e continuar governando uma cidade. Ninguém iria acreditar nisso. Ainda que uns poucos acreditassem, a maioria não ia concordar, porque isso é um absurdo. Então um morto não pode mais cuidar dos negócios dessa vida. É por isso que a Bíblia usa certas expressões. Diz Howe, a obra do artista é interrompida, a voz do cantor é silenciada, o cetro do rei cai, o corpo volta ao pó, e o louvor de Deus neste mundo cessa para sempre. Às vezes se faz descrição como se o destino eterno do homem dependesse de um julgamento no último dia, mas evidentemente isso é um engano. O dia do juízo não é necessário para chegar-se a uma decisão a respeito da recompensa ou da punição de cada homem, mas somente para o solene anúncio da sentença, e para a revelação da justiça de Deus na presença dos homens e dos anjos. A surpresa evidenciada por algumas passagens tem que ver com a base sobre a qual o julgamento repousa, e não com o julgamento propriamente dito. É verdade que não lemos que algum dos que ressuscitaram dentre os mortos alguma vez tenha contado as experiências pelas quais passou entre a sua morte e a sua ressurreição. Nem Elias e Moisés, quando apareceram para Jesus, para conversar com Jesus no Monte da Transfiguração, falaram alguma coisa do que eles estavam passando no outro mundo. Então ninguém falou. Realmente não temos um testemunho, a não ser os espíritas que dizem ter testemunhos do pós-morte. Mas sabemos que existem demônios que se fazem passar por pessoas para enganar aqueles que consultam os necromantes. Mas este é um simples argumento extraído do silêncio. Eles usam um argumento extraído do silêncio para desmentir que a alma esteja consciente na presença de Deus ou no inferno. O argumento do silêncio não vale. Não é porque nenhum morto chegou e nos contou como é o outro mundo que vamos concluir a partir daí que a alma dorme. Isso é um argumento baseado no silêncio. E como diz o comentarista aqui, argumento completamente sem valor neste caso, desde que a Bíblia ensina claramente a existência consciente dos mortos. Todavia, pode muito bem ser que as pessoas se mantivessem caladas acerca das experiências, mas isto pode ser prontamente explicado partindo-se do pressuposto de que não lhes foi permitido falar delas, ou que não podiam relatá-las com linguagem humana. Para concluir, vou ler 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4.
Pois bem, vamos ler. Que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, as quais não é lícito ao homem referir. É necessário que me glorie, ainda que não convém, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Conheço o tal homem, se no corpo ou separado do corpo não sei, Deus o sabe, que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então não é permitido ao homem referir, nem Paulo, aqui cremos que é Paulo, ele está falando dele mesmo. E não é permitido ao homem referir as coisas que ouviu no paraíso. São palavras indizíveis, que quer dizer indizíveis, que não se pode dizer. E são inefáveis, são arreta remata, são ditos indizíveis, o que Paulo viu no paraíso. Então ele não contou, ele não foi permitido, Deus não lhe deu a permissão de contar como é lá, quem ele viu lá, ou coisas parecidas. Mas de uma coisa é certa, existe um paraíso e Paulo foi até ali. E ali ele viu coisas maravilhosas. Ele chama este lugar de terceiro céu. Palavras indizíveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então é isso. Para concluir, falamos que não existe o sono da alma. Existem dois lugares onde as pessoas irão após a morte. Ao céu, se forem de Jesus, e ao inferno, se forem do diabo. E no inferno ninguém fica dormindo, como os adventistas dizem. Inferno, lugar de descanso em esperança. Nem um faquir consegue descansar em meio às chamas. Quem poderia dormir em meio às chamas, principalmente as chamas eternas do castigo de Deus? Fica essa pergunta para você refletir. Deus o abençoe. Amém.